história da literatura brasileira tem início em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil. Isso porque as sociedades que aqui estavam eram ágrafas, ou seja, não possuíam uma representação escrita. Assim, a produção literária começa quando os portugueses escrevem sobre suas impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. O padre Antônio de Vieira se mudou para o Brasil aos 6. Ele estudou línguas, filosofia, entre outras matérias, mas ele acabou se destacando na oratória e tornando-se, assim, um dos principais oradores de sua época. Ele acabou usando esse talento voltado para a religião, sendo um dos jesuítas da Ordem dos Jesuítas. E aqui no Brasil ele foi missionário numa dessas missões deles, voltada para a catequização dos índios, para a conversão ao cristianismo, né? E nessa época da conquista do Brasil. O padre ele ficou conhecido pelos sermões que ele escrevia, e ele foi considerado um dos principais autores do Barroco no Brasil e em Portugal, além de ter sido responsável pelo desenvolvimento da prosa nesse mesmo período. Ele pregava com eloquência para toda a galera que estava aqui no Brasil, os índios, brancos, negros, portugueses, os dominadores e os dominados. Seus sermões, apesar de sempre direcionados à pregação, algumas vezes também serviam para as causas políticas do seu tempo. Além disso, ele defendia o índio e a colônia. E nessa estratégia, ele conquistou essa camada social, fazendo que todo mundo gostasse dele e assim comprasse a ideia que ele vendia. Um dos principais sermões de Padre Antônio Vieira foi o Sermão da Sexagésima, escrito em prosa no ano de 1655, predominando o conceptismo, uma das principais características do estilo barroco. Vieira utiliza passagens da Bíblia para escrever as 10 partes do sermão, pois seu principal objetivo é convencer o leitor a se converter à Igreja Católica. Com isso, também possui uma forte raciocínio lógico e um jogo de ideias para conseguir convencer os leitores a se converter. Ao decorrer do sermão, Padre Vieira utiliza de dois principais elementos: as figuras de linguagem, como a metáfora, a comparação e a hipérbole, que dão uma maior expressividade ao texto, e o outro elemento é um jogo de perguntas, na qual ele mesmo responde as suas perguntas, que tem o objetivo de conduzir o raciocínio lógico. A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento escrito no Brasil e, por isso, é um marco literário no país. Ela faz parte da primeira manifestação literária pertencente ao quinhentismo. Seu autor, Pero Vaz de Caminha, era escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral e nasceu na cidade de Porto, em Portugal, no ano de 1450, e bateu as botas na cidade de Calicut, na Índia, em dezembro de 1500. A carta, após desenvolver os primeiros parágrafos com uma reverência ao rei português, continua como um diário comum, contando sobre os descobrimentos das novas terras. Narra o episódio do desembarque dos portugueses na praia, o primeiro encontro entre os indígenas e colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil. Há a ideia da ausência de bens materiais visíveis, além do choque com a nudez das Índias e a riqueza natural. Foi escrita em 7 folhas, cada qual dividida em 4 páginas.